Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 12/9/2024. Cenário que a gente teve ontem e antes de ontem foi o cenário de doji, né, de indecisão. Hoje a gente já vê que foi mais um cenário vendedor, compradores até tentaram, né, romper o candle de ontem, como a gente pode ver aqui, mas vendedores puxam o preço totalmente, né. No gráfico de 60 minutos a gente também vê isso, que vendedores não têm força hoje. Nos 60 minutos a gente já vê que 100%, né, do dia foi 75%, né, foi movimento dos vendedores, falha nessa região de fundo de dar continuidade, entra movimento comprador fazendo a retração dessa perna. Nos nossos estudos a gente teria esse cenário, né, para ficar atento, a gente já está atento aqui, que é dessa Fibo, né, que a gente tem, e dessa lateralidade aqui, né, aguardando o que o mercado está fazendo nessa região. A gente vê que ele está brigando, né, nessa região. No 15 minutos é bem claro, né, que o mercado está falhando nessa região de topo aqui em cima, né, confluindo também com a média de 200, e no 60 também está confluindo com a média de 200 aqui, né, falhando, né, o preço já tentou subir aqui várias vezes, né. Aqui nos nossos estudos, ontem a gente já tinha deixado mapeado, né, qual o cenário que o mercado estava, né. A gente sabe que ele já tinha terminado dentro desse cenário aqui, né, lateral. Eu vou deixar no 15, fica mais fácil de enxergar. A gente sabe que tinha essa outra visão macro, que é uma lateralidade maior de todo esse movimento, né, desde que o mercado está fazendo topo e fundo mais baixo, né. Nos 5 minutos a gente sabe que teria o cenário, esse cenário, que o mercado ontem terminou aqui dentro, eu já interpretei como uma micro lateralidade aqui dentro. Hoje praticamente o mercado confirma isso, falhando de romper topo nesse momento. Praticamente entrou força vendedora, né? A gente vê que o mercado busca a região de gap, faz a retração, rompe essa região, faz o pullback. Ó, toda a região de microtopo foram região que ele foi fazendo pullback, né? Chega na região de gap, tem realização, mas a força maior é a dos vendedores. Chega nessa região de romper esse fundo, entra a força compradora, né? Então a partir desse momento ele fez uma aceleração, correção, fez uma impulsão nesse cenário, fez um canal lento, né? Que é a hora que entra força, que os compradores conseguem levar até um pouco mais, né? Essa correção. Ainda assim, o movimento do dia era vendedor, então vendedores, após falhar de romper topo nessa região, a gente já tinha comentado que ele ia vir, teria probabilidade, né, de vir buscar a região de fundo, né, tinha essa região de suporte que a gente já tinha deixado anotado há alguns dias já, né, que está confluindo com essa região aqui, né, ó, tá vendo? Então esse é o segredo do mercado, saber os pontos de parada, né? Porque nesse cenário aqui muitas vezes a gente pode interpretar acreditando que ele pode acelerar para baixo, mas se você não souber os pontos de parada do preço e o porquê, né, você acaba ficando com o viés, né, errado, e isso daí pode te custar muita grana, né, dependendo do movimento de onde você entrou, né. Um detalhe aqui, se você entra vendido aqui, né, ó, nesse movimento, nesse candle, vou deixar até perto aqui, fica mais fácil para explicar. Ó, nesse movimento, se acreditasse que teria uma venda aqui, né, para poder buscar alvos mais abaixo, é um exemplo, né, aqui não seria o lugar certo de entrar, mas aqui estaria arriscando R$130 para buscar uma de 138, 120. Estaria 1 para 1, mas não está no melhor cenário. Mas se o mercado volta, o seu stop teria que estar aqui atrás, no 507 pontos, então seria R$507. Ainda assim o mercado segura, então mesmo assim seria com stop de no mínimo R$112, né? Isso operando com 5 contratos, se for 10 é o dobro, 200 e por aí vai, né? Então no cenário que a gente teve aqui do mercado, após
ele buscar a região de fundo, a gente vê que ele falha, né, de dar continuidade na venda, confluindo que tinha região de suporte ali, né, tudo estrutura micro que ele teve um porquê, né, do preço no passado. A gente vê que aqui nesse cenário entra a força compradora, né, desde a estrutura micro fazendo topo e fundo mais alto. Aqui teria essa retração, né, dessa perna toda de baixo, que estaria confluindo com 50% da FIBO aqui, né? Teríamos também, para poder saber que ele chegou no alvo, então teríamos a FIBO dessa perna de baixo. Depois dessa estrutura micro, ó, a gente vê que ele voltou totalmente, né? Ó. Se a gente coloca aqui dentro, ó, aqui dentro já dá para ver, ó, os micro suporte e resistência, né? Como o mercado vai seguindo, né? Se a gente coloca, ó, a perna de baixo, vou deixar aqui, ó, para poder interpretar qual região, 50% da fibra aqui. Se eu coloco minha outra fibra aqui dentro, após esse movimento aqui que ele fez, deixa ela verde, deixa nível 3, ó. A gente vê que casa, né, tendo confluência dos alvos que o mercado poderia buscar, né. Então o cenário foi esse hoje, né, falhou de buscar romper topo, o mercado veio buscar região de fundo, falhou de romper fundo, ficou nesse cenário. Mas aqui também está um cenário que temos que prestar atenção, né? Porque ele está brigando aqui dentro, ó, dessa região. E aqui a gente sabe que tem essa região de fundo importante, né? No passado, vamos dar uma olhada no passado. Eu vou deixar aqui bem forte. Deixar vermelho, nível 5. E vamos olhar lá no passado como que foi. Ó, aqui no passado, se a gente analisar, antes de ele descer, ó, olha como o padrão acaba se repetindo. E se você estudar o passado, você acaba sabendo interpretar o mercado quando ele aconteceu novamente. Ó, aqui a gente vê que ele ficou trabalhando acima, né? Bem acima, né? Ficou lateral, praticamente aqui acima, né? Aí aqui ele rompeu e ficou trabalhando abaixo, né? Por quê? Aqui ele estava no suporte, né? Aqui. E aqui de baixo ele está trabalhando na resistência, né? A gente vê que todo momento o mercado tentou passar para cima. E após não conseguir passar, o mercado desceu, vindo buscar até essa outra região aqui, ó. De fundo, tá vendo? Mesmo assim ele tentou violar, tal, ó. A gente pode colocar o cenário aqui, ó. Tá vendo? Tudo no preço tem um porquê, né? E hoje não está sendo diferente aqui, né? Nesse cenário. A gente vê que o mercado tá aqui dentro, né? Mas numa estrutura micro, fazendo a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Primeiro ele começou a trabalhar aqui dentro, aí veio aqui para baixo e tá no meio das duas aqui, né? A gente vê como se fosse nesse cenário macro aqui, ó. Tá vendo? Ele tem, né, a probabilidade de continuar a queda. A gente já sabe que ele tem esses alvos para buscar. Temos a retração dessa perna, que ele pode ir 38%, 50%, ou 61%, ou 78%. Então, podendo vir até aqui na região de baixo, né? Se caso ele voltar aqui para dentro, a gente sabe que tem essa região de topo novamente, né? Aí são toda a estrutura micro, temos essa estrutura aqui rompendo, temos essa região de topo rompendo, temos essa região de fundo aqui, ó, que foi rompido. E se ele passar aqui, ó, tem gaps, ó, e topo novamente, né? Então, esse foi o cenário do mercado hoje. Aqui, a gente já começa a ficar um pouco, ó, esperto para saber se ele vai voltar aqui para dentro, né? Ou se agora ele começou a trabalhar mais aqui para baixo, né? Que ele dá continuidade nesse movimento. O cenário que a gente pode enxergar
é que o mercado está fazendo, ó, fundo e topo mais baixo, né? Esse é o cenário que a gente está enxergando. A gente pode colocar nos 5 minutos, pode colocar nos 2 minutos, ó. Todos eles, ó, desde que o mercado atingiu a máxima lá, ó, a gente vê que ele está fazendo esse cenário aqui, ó. Tá vendo, ó? Topo e fundo mais baixo, né? Então esse foi o cenário do mercado hoje. Vamos aguardar o preço aqui nessa região para nossa tomada de decisão.